Amada igreja, eu vou convidar você para que você abra sua Bíblia neste exato momento, no Evangelho de Lucas. A gente pede para que os pais, qualquer inquietação das crianças, que dê uma saidinha. Nós temos um berçário, você pode aquietar o seu menino, sua menina e depois voltar. Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. Nós vamos ler do 38 ao 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. Diz assim a palavra do nosso Deus: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Vamos ler o verso 42 em uma só voz? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta... Nós estamos já há algumas semanas trabalhando um tema que é as prioridades da nossa peregrinação cristã. E hoje nós vamos explorar esse texto aqui. Amém? Falamos que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Semana passada falamos de que temos que buscar o primeiro amor, porque não adianta você fazer tudo se de fato não houver amor. E hoje nós vamos falar sobre descansar em Deus e, na realidade, buscar a melhor parte. Vamos orar nesse instante? Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos. Acabamos de ler uma porção da Tua Santa Escritura, e a minha oração é que o Senhor não nos deixe aqui sozinhos. Nós necessitamos, Senhor, é imprescindível a ação soberana e eficaz do Seu Santo Espírito, falando aos nossos corações, nos incomodando, nos confrontando, nos consolando. Ó Deus amado, faça isto para a Tua glória, que o Senhor cresça e que todos quantos que aqui estão diminuam em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se vocês têm tido uma sensação. Que sensação? Que nós vivemos em dias muito frenéticos. A semana mal se inicia e do nada já termina. Você entra na segunda-feira e quando você menos espera já é quinta, sexta, e mais uma semana já está indo embora. E a gente fica com aquela sensação de que não fizemos tudo o que tínhamos para fazer, e parece que não aproveitamos bem o nosso tempo, que não fomos tão produtivos quanto deveríamos. Não sei se isso já aconteceu com você, mas essa sensação acaba gerando em nós muito desgaste físico, emocional e também espiritual. Por quê? Porque somos cobrados
algumas pessoas têm prazos, metas, algumas pessoas estão correndo em busca de reconhecimento, e tudo isso contribui para um cansaço, por assim dizer, generalizado. Acredito que nunca tivemos pessoas tão adoecidas pelo cansaço físico, emocional, como em nossos dias. E até pessoas que estão cansadas espiritualmente. Vivemos numa geração que nós podemos chamar de tudo fast. Tudo é rápido, aqui e agora. As pessoas no WhatsApp, falando do WhatsApp, elas ouvem os áudios no 2.0, é porque não tem o 2.5, 3.0, 4, senão eu fico agoniadíssimo. Eu não sei você. Quando eu vejo lá em casa o pessoal ouvindo no 1.5, no 2.0, eu digo, pelo amor de Deus, coloca no 1.0. Porque, inclusive, a sensação que dá é que as pessoas estão até brigando com você quando bota no 2.0, né? Para você ver como o mundo está. Então, tem sido um peso de uma vida frenética, mais ainda o peso de priorizar o que não deveria ser prioridade e desprezar o que deveria estar em primeiro lugar. Quem deveria estar em primeiro lugar nas nossas vidas enquanto cristãos? O Senhor. Essa palavrinha prioridade deve estar bem definida na vida de um crente, para que ele vá bem, para que ele ande com o Senhor. Observe que desde a criação do mundo, eu gostaria que você trouxesse à memória aí Gênesis 1, 2 e 3. Observe que desde a criação do mundo, quando Deus fez tudo muito bom, olha aí, Ele mesmo separou um dia, não foi? E o santificou, para que entendêssemos que o descanso é de grande valor para o homem, seja ele crente ou não. Deus não instituiu um dia de descanso porque Ele havia se cansado da obra da criação, até porque Deus não se cansa, mas porque nós necessitamos do seu descanso, e precisamos entender que isso é uma das prioridades em nossa vida. Você precisa entender isso. Não somente entender, mas se apropriar e viver isto. Na verdade, descansar é um ato de declaração de confiança na providência de Deus, na provisão de Deus. Ele mesmo descansou da sua obra, para nos ensinar a necessidade não só de descansarmos, mas acima de tudo de descansarmos nele, confiantes na sua bondosa mão, as mesmas mãos que criaram todo o cosmo, todo o universo. Se você crê que Deus criou todo o cosmo, todo o universo, então você deve descansar neste Deus que é todo poderoso. Eu não tenho dúvidas de que se as pessoas de nossa geração, de fato, pudessem ter este conhecimento íntimo com o Senhor e descansassem em seus bondosos braços, elas iriam sentir que o jugo do nosso Deus, de Cristo Jesus, ele é suave e ele tem um fardo leve. Mas a questão ainda pode ficar aberta em nossa mente, né? Como descansar, pastor, diante de tantas obrigações, metas e desafios? Eu tenho prazos, pastor. Eu tenho prazos. Pastor, não consigo, em hipótese alguma, ouvir em 1.0. Não tenho, inclusive, paciência de ver um vídeo no YouTube e ficar lá no 1. Eu tenho que agilizar mesmo. Como descansar diante das expectativas das pessoas como descansar diante das expectativas das pessoas sobre a nossa produtividade? Porque, inclusive, as pessoas têm expectativas sobre a nossa produtividade. Me parece que a resposta a essas perguntas vai muito além do conceito de descansar propriamente.
mas a grande questão está em quem descansar e por que descansar. Note que essas mesmas inquietações do dia a dia da maioria das pessoas da nossa geração podem surgir em nossas vidas dentro também do reino de Deus e daquilo que nós fazemos em nossos ministérios, das nossas atividades para o Senhor e sua obra. Amada igreja, olha, caso nós não estejamos atentos e vigilantes, podemos cair no erro de trocarmos a nossa identidade pelo trabalho que realizamos. Preste atenção no que eu vou falar agora. Ou trocar o Senhor da obra pela obra do Senhor. Nós não podemos trocar o Senhor da obra pela obra do Senhor. Se há algo que nós temos que buscar primeiro, é o Senhor da obra, para depois fazer o quê? A obra do Senhor. E certamente há um grande perigo nisso, meus irmãos. Isto não é uma desculpa, irmãos, para sermos relapsos, na obra que nos é proposta por Deus. Mas é um chamado para estarmos com o nosso coração arraigado nele, seguro na rocha sólida para o trabalho santo. É verdade que todos nós fomos chamados para o trabalho, para a dedicação, para o serviço ao Senhor, quer no modo ordinário, exercendo nossos dons no dia a dia, porque Deus nos deu dons, nos deu talentos que a gente exerce no nosso dia a dia, como também trabalhando na igreja, no reino de Deus. O que não podemos fazer é acabar nos tornando militantes de um ministério, como se o serviço tivesse um fim em si mesmo, como se a nossa fonte de prazer fosse a obra de Deus e não o Senhor da obra. Eu gostaria que vocês lembrassem e olhassem para os fariseus da época de Jesus. Eles tiveram uma vida ascética, cheia de proibições, e os nãos que o Senhor nunca deu, irmãos, cheia de fardos, mas sem alegria da graça abundante de Cristo. Por isso que Jesus nos chama e diz que o fardo dele, o peso dele é leve, é suave. Sabe, queridos, o nosso coração é muito rápido em transformar bênçãos de Deus em tragédias. E é por isso que devemos estar em todo instante firmados no Senhor Jesus e com os nossos corações abertos para o seu ensino, para que nós tenhamos, sabe o quê? A perspectiva correta, a motivação correta de como devemos viver, trabalhar e servir para a glória de Deus. E ao mesmo tempo, descansar nele e sempre procurar a melhor parte. Qual é a melhor parte? Estar aos pés de Jesus. O mesmo Deus que nos chama para o serviço e que nos dá um mandato universal para vivermos esse mundo ativamente, é o Deus que nos chama a escolher a menor parte. Incrivelmente, como vimos, as Escrituras trazem um descanso antes do mandato do trabalho, mas o serviço também é uma ordem do Senhor para todas as pessoas. Sendo assim, deve ser vivido debaixo de uma perspectiva correta. Bom, nós estamos aqui diante de um texto que mostra uma família. E é na dinâmica de uma família muito amada por Cristo Jesus que o nosso Redentor nos ensina a prioridade de sua presença confortadora em relação ao labor ansioso e cheio de demandas. Se há grande importância, olha bem, no cultivo, ainda maior bênção no descanso. Bom, a Bíblia vai nos dizer, lá em João capítulo 11, vai nos mostrar uma passagem
que vai mostrar essa família: Marta, Maria, Lázaro. E nós temos algumas informações quando a gente lê João capítulo 11. Nós não lemos João capítulo 11, é porque João capítulo 11 nos dá algumas informações. Por exemplo, os 3 irmãos moravam numa aldeia chamada Betânia, que ficava mais ou menos 3 quilômetros ali de Jerusalém. Uma outra informação é que Maria já havia ungido o Senhor com perfume e enxugado os seus pés. Então Maria já tinha tido uma atitude de se quedar diante do Senhor e sempre escolher a melhor parte, que é estar diante da palavra, buscando o Redentor. Uma outra informação que nós encontramos lá em João capítulo 11 é que Jesus amava aquela família, amava de tal maneira que quando ele soube que Lázaro morreu, o que aconteceu? Jesus chorou. E este Lázaro é o homem que o Senhor Jesus, depois de 4 dias, ressuscitou. Pode sair, Lázaro, saia para fora. Então, essa passagem do relato de Lucas, que lemos, e que nós estamos aqui analisando, nos leva para uma questão crucial. Devemos definir bem as nossas prioridades, ou seja, devemos ficar com a melhor parte. Em primeiro lugar, o que escolher diante desse texto? Enquanto cristão, o que eu devo escolher? Servir ou primeiramente ser servido pelo Senhor Jesus, pela palavra de Deus? Qual é a sua prioridade? Qual é a minha? Servir, ter uma vida frenética com muitas atividades, ou até mesmo ter uma vida com muitos afazeres, com muitos compromissos no reino de Deus, e você esquecer de que você deve primeiramente ser servido por aquele que é o verbo, por aquele que é a palavra, para que então você tenha um coração preparado, para que de forma sábia você esteja servindo no reino de Deus? Eu já conheci algumas pessoas que se encheram de afazeres dentro da igreja, por exemplo, mas aquilo ali era somente uma capa de uma espiritualidade vazia, de um coração totalmente vazio da presença do Senhor. Essa era a dinâmica ali na casa daquela família. Enquanto Marta se agitava, trabalhando, labutando de um lado para o outro, correndo para servir, organizando todas as coisas para entregar o melhor conforto com dedicação e honra a Jesus e aos seus discípulos, Maria, sua irmã, estava onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. Você consegue imaginar essa cena? Já disse aqui na igreja algumas vezes que todas as vezes que eu estou lendo um livro, eu entro dentro daquela história e fico imaginando, eu coloco a minha imaginação para trabalhar. Pergunta que eu faço para vocês: você se identifica com alguma das 2 irmãs aqui? Eu penso que a gente sente uma facilidade muito grande de se identificar com Marta, pelo menos em sua indignação, porque nós temos uma mulher aqui chateada. Não é verdade? Por assim dizer, indignada. Isso acontece porque na maioria das vezes estamos vivendo serviço ao Senhor numa perspectiva totalmente errada, numa perspectiva empresarial. Como se fosse a de uma linha de produção. Nós temos muitas, mas muitas igrejas hoje que na realidade têm uma pegada, uma perspectiva empresarial, que cobram de todas as formas, de todos os modos, resultados dos seus membros. Inclusive igrejas que são até marcas de igreja. Isso é um absurdo. Mas as palavras de Marta parecem fazer muito sentido para nós. Ela se aproxima,
olha para Jesus e diz: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha aqui trabalhando? Isso não lhe parece injusto? Por favor, olhe para a sua Bíblia nos versos 39 e 40. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Diga-lhe que venha me ajudar. Marta chega para o mestre e diz: manda ela vir agora, porque eu já não aguento mais fazer tudo sozinha. Irmãos, olha, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e ver quais são as nossas motivações quando nós estamos servindo ao Senhor. Irmãos, mais perigoso ainda é quando você acha que sem você e sem o seu serviço as coisas não vão acontecer. Não é verdade? É muita pretensão de um coração pecador. É interessante, é que o serviço de Marta era de coração, eu não tenho dúvida disso. Mas nós cristãos devemos perceber o momento de escolher a melhor parte. Eu não tenho dúvida que Marta estava agitada para lá e para cá porque queria servir o melhor para o Senhor. Queria honrar ao Senhor, era de grande valor. Olha bem, se servir aquela mesa era algo honroso e de grande valor, pense comigo, infinitamente mais valoroso e sublime era ser servido pelo Senhor. Então, olha bem, antes de nós estarmos servindo ao reino de Deus, nós precisamos nos quedar, nos colocar diante do Senhor, priorizar a nossa vida íntima com Deus. Nós precisamos nos alimentar da própria palavra, que é o Senhor Jesus. Porque você pode estar vivendo uma falsa espiritualidade, você pode dizer assim: mas lá na igreja eu faço isso, lá na igreja eu faço aquilo, na igreja eu faço aquilo, não, mas eu tenho um ministério tal, mas eu estou envolvido nisso, eu estou envolvido naquilo outro, mas na realidade você é uma pessoa que é vazia espiritualmente. Você é uma pessoa que precisa rever vários conceitos na sua vida. Talvez, olha bem, você até diga que tem 1000 coisas na igreja para esconder uma relação vazia ou uma não relação que você não tem com o Senhor. Porque eu e você somos chamados a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, a ter uma vida de oração. Nós somos chamados a ter uma vida de adoração. Disse hoje pela manhã, crente tem que adorar ao Senhor publicamente e privativamente. Crente tem que vir participar da ceia do Senhor, comer do pão e beber do cálice, porque Ele nos ordenou, é uma ordenança. Até que Ele venha, até que Ele volte. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
E nós não vamos conseguir fazer isto se primeiramente nós não buscarmos ao Senhor. Depois que nós buscarmos ao Senhor, então nós vamos fazer as outras coisas. Jesus buscava primeiramente o Deus Pai, para depois ter um dia cheio de atividades. Devemos humildemente vigiar acerca dessa terrível possibilidade de estar tão próximo das coisas sagradas do Senhor e ao mesmo tempo tão distante das gloriosas consolações e do deleite do seu conteúdo. Não há como glorificar a Deus de forma eficaz se nós não conseguirmos nos deleitar na presença amorosa do nosso Redentor. Amém? Você então consegue perceber como a atitude de Maria e Marta são diferentes em relação ao serviço ao Senhor? A parte mais importante do nosso serviço a Deus não está no que nós o entregamos, mas quando nos deixarmos ser verdadeiramente servidos pelo nosso Mestre, para receber a sua provisão, a sua graça e seu amor. O que você faz quando você acorda? Gostaria que você pensasse. O que você pensa primeiramente? Você pensa que tem que entrar a tal hora no seu trabalho. Qual é a primeira coisa que você pega quando você acorda? No 2.0? Pastor, mas eu acordo muito cedo. Eu acordo 5 da manhã. Você já leu os Evangelhos? Depois eu gostaria que na sua casa você pudesse ler Evangelho de Marcos, capítulo 1. Na sua casa, tá? Você lê todo o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Você vai ver a hora que o Senhor Jesus acordou, o dia dele de atividades e o que ele vai fazer antes de descansar um pouco. Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos. Temos que viver o primeiro amor, irmãos. Temos que escolher ser servido pela palavra de Deus, para depois servir. Porque você pode servir sem amor, sem a motivação correta. Em segundo lugar, o que é essencial para o servo de Deus? A indignação aqui de Marta quanto à atitude de Maria e a aceitação de Jesus revela para nós como podemos ter uma perspectiva errada das coisas que são essenciais para os crentes. O que é essencial para o servo de Deus? O que há de mais valioso para um cristão? Qual é a nossa necessidade suprema? Hein, queridos? Não sei se você vai responder, pastor, é o serviço que eu tenho que prestar ao Senhor. Na verdade, o serviço cristão, as ocupações santas que devemos ter, devem surgir como uma consequência da boa resposta, irmãos, que nós vamos ter quando nos colocarmos aos pés do nosso Redentor. O que há de mais urgente na vida do servo de Deus é desfrutar do melhor de Deus na nossa vida. Eu e você precisamos descansar no Senhor e ficar com a melhor parte. O texto vai nos dizer isto, queridos, no verso 41 e 42.
Vejamos o que Jesus responde a Marta, ensinando não só para Marta, sua serva, mas para nós o que há de mais urgente e sublime, meus irmãos. O que é melhor para servir a comida do próprio Senhor? Olha aqui que o texto nos diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, o que lemos aqui nesses versos é o carinho cuidadoso e amoroso de Jesus, mesmo diante do pecado de Marta. Porque a ansiedade, nesse contexto, a ansiedade é pecado. Ele diz: Marta, Marta, chama 2 vezes o nome de Marta. 2 vezes, porque ela estava reclamando, ela estava murmurando. Sabe, irmãos, esse é um bom indicativo de que há algo errado, muitas vezes, em nossos esforços. Olha bem, se o seu labor, principalmente o que fazemos para o Senhor, vem acompanhado de murmuração, então algo precisa ser mudado. Jesus vai no cerne do problema. Qual é o cerne do problema aqui dessa mulher? Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. O que é necessário? O texto vai nos dizer: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, o que tem consumido o seu coração? Lembre-se apenas, uma coisa é necessária. O que é necessário, irmãos? Ficar com a melhor parte. Qual é a melhor parte, queridos? Ter uma vida aos pés do nosso Senhor. A preocupação tem desgastado sua vida, a sua saúde, os seus relacionamentos. O que tem tirado sua paz? Lhe agoniado, lhe aperreado? Saiba, uma coisa é necessária, uma única coisa é necessária: descansar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode se agitar, você pode ter uma vida louca, frenética, você pode até se orgulhar da sua produtividade, porque o mundo hoje parece que é uma identidade realmente, por assim dizer, aceita, é aquela que produz. Como eu disse, nós somos cobrados o tempo todo. Irmãos, temos que dar resultado. Se não dermos resultado, alguma coisa está errada. Então você corre. O que adianta? Você se ocupar de tudo, mas você não ter aquilo que o Senhor Jesus, que é a melhor parte, a melhor coisa das nossas vidas, que é ter um tempo de relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Amém? Jesus não diz: o essencial é isso e aquilo, mas pelo exemplo de Maria ele aponta qual é a boa parte, da qual todos nós devemos nos tornar diariamente participantes. Irmãos, Maria escolheu a melhor parte, e o texto sagrado nos diz que não é retirado, não é tirado. Olha,
tudo vai ser tirado de você. Sabia? Eu gostaria que você trouxesse à sua memória agora o que você ama. Vamos fazer esse exercício? Traga rapidamente aí na sua mente o que você ama. Muitas coisas, né? Algumas coisas que você ama. Tudo vai ser tirado de você. O seu filho vai ser tirado de você, sua filha vai ser tirada de você. Porque se estiver no decreto de Deus, pode acontecer isso, não pode? Seu esposo vai ser tirado de você, a sua esposa vai ser tirada de você, o seu trabalho. Porque algumas pessoas dizem, não, mas o meu trabalho realmente me dá segurança. Eu tenho um trabalho que, olha, o céu, o mar, o universo pode estourar, mas olha, ele é um concurso que não tem como eu perder. Porque eu tenho estabilidade. Irmãos, por favor. Ó loucos, esta noite pedirão a tua alma. Eu quero dizer para você que a única coisa que você não vai perder é a única coisa que o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, que não vai passar. Porque os céus, a terra, absolutamente tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Amém? E é desta palavra que nós temos que nos apropriar, devemos buscar, devemos nos quedar, irmãos, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus. Porque nós vamos viver eternamente com este Deus, e não é possível que você que é crente espere este deleite somente em novos céus e nova terra. Este deleite você pode experimentar aqui e agora com o Senhor Jesus. Não vai ser tirado, não vai. Passa céu, passa terra, mas as minhas palavras não passarão. Amados, nós devemos aprender desde cedo que para o servo de Deus cumprir a sua missão de servo, ele primeiro deve ser servido pelo Senhor. Ser servido pelo Senhor, pastor, Você sabia que Jesus estava servindo Maria? Porque ele estava ensinando as palavras que contêm vida eterna. Ele mesmo declarou que no meio dos discípulos, ele estava como quem serve. Quantas passagens o nosso Redentor aparece como aquele que veio para servir e não para ser servido. Porque o texto sagrado vai nos dizer que ele mesmo sendo Deus não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo. Jesus veio nos servir. Obedeceu ao Pai e nos deu a vida eterna. Nos perdoou na sexta, cancelou a nossa dívida e no domingo ressuscitou. Quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, você deve lançar as suas inquietações, as suas ansiedades sobre aquele que carregou o seu fardo, que carregou as suas dores, as suas transgressões, as suas iniquidades. Quem carregou? Jesus. Você foi chamado sim para trabalhar, e em novos céus e nova terra nós vamos continuar trabalhando, glória a Deus por isso. Ou você acha que vai ficar pulando de nuvem em nuvem? Vamos trabalhar, seremos produtivos,
Nós fomos chamados para trabalhar, mas antes de trabalhar, fomos chamados para descansarmos na rocha eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, o soberano dos reis da terra. Segundo, sempre que as circunstâncias ao redor parecerem te sufocar, lembre-se da prioridade que o Senhor nos ensina, aquilo que ninguém poderá tirar de nós, a boa parte. Ou seja, ninguém vai poder tirar de você o verbo da vida, a vida eterna. Terceiro, não permita que as murmurações e vaidades invadam seu coração, pois elas te levarão a pensar que as coisas só funcionam do seu jeito. Tá? E as coisas não funcionam somente do seu jeito. Lembre-se que eu e você, nós é que necessitamos do Senhor. Deus não precisa de você. Você acha que Deus precisa de você? Deus não precisa de você, de mim. Pela graça e pela misericórdia dEle, Ele nos colocou em seus santos planos, em seus santos propósitos, e pela providência de Deus, fazemos parte da igreja dEle. Portanto, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua rotina, eu não sei como está o seu dia a dia, eu não sei como está as suas amanhãs quando você acorda, eu não sei como está a sua noite quando você vai dormir, eu não sei, você sabe. O que eu sei é que você deve priorizar a boa parte em nome de Jesus. Reveja isso, irmãos. Reveja isso, igreja. Busque ao Senhor. Leia a Bíblia. Medite nas Escrituras. Tenha um tempo de oração. Fique aos pés do Senhor Jesus. Tenha os seus momentos também de jejum. Não deixe de adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Venha ao culto, participe do reino de Deus. Onde Deus colocou você numa igreja local, sirva ao Senhor ali. Sirva com zelo, mas sobretudo e primeiramente com amor. Porque não é por você, mas é pela glória dEle. Amém? Busque crescer em santidade na comunhão dos santos. Ou você acha que vai se santificar somente vivendo em casa? Não, a Bíblia nos diz que também devemos nos santificar na comunhão dos santos, servindo uns aos outros. Mas nós só vamos conseguir fazer isto genuinamente se primeiro buscarmos a melhor parte, que é estarmos aos pés do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Fiquemos de pé.